A última pré-venda de 2023. Que ano poderoso, hein? Que ano poderoso. Encerramos com um mangá poderosíssimo, de uma temática espetacular, com um traço lindo. Antes de anunciar qualquer coisa, dá uma olhada nessa página. Agora dá uma olhada nessa página. E agora nessa página. Pronto. Pois é, senhoras e senhores, esse é o traço de Yuka Nagati, a mangaka que nós estamos apresentando ao Brasil agora, que também faz mangá de Jidaigeki, ou seja, ambientado no período clássico japonês, lá no período Edo. Também faz tal qual Hiroshi Hirata, tal qual Gozeki Kojima, a Kanta Kahama que nós lançamos aqui também. Sim. Tudo arte e roteiro dela. Para os fãs de Blade, a Lâmina do Imortal, Prato cheio. é um prato cheio, mano. Bruninho, tava faltando na editora um mangá como esse, cara. Visceral desse, né? Porra, e é de ninja, galera. É de ninja. É de ninja, pô. O melhor, Shinobi. Shinobi. Eu acho incrível que na história do Japão você consiga encontrar não só uma personalidade absolutamente inebriante que é o samurai, mas o ninja também. Sabe? São umas coisas, o Shinobi, são coisas que falam assim, como é que essas coisas doidas aconteceram na história, bicho? A história é muito cativante por si só, né? muito A história é cativante, real, né? Quando você olha os nórdicos, tiveram os vikings, sei lá, tiveram os espartanos lá entre os gregos. Cada povo você encontra uma galera muito doida, Essa né? classe guerreira mesmo. É, de classe guerreira, sim. E no Japão, a gente já tem muita coisa de samurai publicado que é da hora demais. E chegou o momento de publicar essa classe que é os ninjas, cara. São os ninjas, velho. Você sabe a diferença Puta. do termo ninja e do termo shinobi? Não, eu sei que você vai me falar agora. Sim. Mas eu só vou falar porque, obviamente, tem um glossário no final do nosso mangá que explica tudo pra galera, cara. Shinobi é o termo histórico. Ninja foi cunhado na cultura pop japonesa nos anos 50. Ah, é? Então ninja nunca foi usado Na historicamente. Shinobi, sim. A Yuka Nagati só fala Shinobi durante a HQ Sim, inteira por e causa prefere, disso. inclusive, que a sinopse seja divulgado como Shinobis, uma história de Shinobis. Tem. Né? Shinobi deriva do verbo shinobu, que significa estar ou fazer algo escondido, oculto, em segredo, ou suportar com paciência. Seu ideograma também compõe a palavra ninja, literalmente aquele que realiza as coisas escondido. Ou seja, ninja derivou do shinobi. E tem aquela coisa deles serem furtivos e tal, tudo isso, né? Então Nossa, a palavra tem tudo a ver. Mas a trama, ela é muito boa, galera. Por quê? Nós estamos falando do período Edo, período pós-batalha de Sekigahara. Mano, o mais da hora de tudo, antes de continuar, é que quem lê todos os nossos mangás de Jidaigeki entende o panorama da história do Japão como nenhum outro. É sensacional. Fã de mangá do Brasil. É quase um mestrado É. do período Edo. Que a gente já impressionante. abordou aqui Batalha de Sekigahara, um monte de coisa histórica que a gente vê no mangá da Yuka Nagati, a gente já viu outras vezes aqui nessas autoras que a gente mencionou aqui, né? Então, se passa no período Edo, pós-Batalha de Sekigahara, ou seja, pós-unificação do Japão. Na verdade, se passa a história em 1635. Exatamente. A Batalha de Sekigahara é em 1600, a unificação termina por volta de 1615, então aqui o Japão já está em paz. Esse período Edo, ele é maravilhoso para os estudiosos, porque é justamente o período em como não tem guerra, os samurais precisam se reinventar, né, dentro da sociedade. Eu vou te falar uma coisa, uma opinião pessoal, Bruno, desculpa te cortar, mas rapidinho. Eu acho muito legal você ver histórias de samurais quando eles estão no auge. Mas é muito, muito mais legal ver o período pós. Quando a coisa... É o que mais tem história, inclusive. Pô, é o que mais tem história, exatamente. Com os Shinobis a mesma coisa, né? Bacana ver a história, mas você vê a parte em que entra a decadência deles e como a sociedade e eles próprios lidaram com isso, que é justamente o que o mangá aborda. Puta, é muito mais da hora. Muito legal, né? É a velha história, o que uma classe guerreira faz sem guerra, num período sem guerra. E aí, no caso dos Shinobis, o que acontece? Os Shinobis, eles agiram muito, eles foram muito importantes durante o período Sengoku, que antecede o período Edo, que é o período de guerras civis do Japão. Durou muito tempo esse período. E eles eram super importantes nas guerras. E também pra vencer batalhas sem guerra, né? Porque eles eram esses caras furtivos, realmente, que assassinavam pelas costas. Quem jogou Sekiro também vai pirar nesse mangá, porque você tá controlando um Shinobi lá no Sekiro. E aí, agora, no período Sengoku, eles
abre o mangá dizendo que eles ficaram sem ter o que fazer. Muitos deles foram aplicar os seus conhecimentos nas artes. Alguns foram para medicina, porque sabiam fabricar venenos e tal, e aplicaram esse conhecimento dentro da medicina, fabricando remédios. Teve aqueles que viraram agricultores, mas teve aqueles que se desgarraram do caminho e foram para a violência. Vida mercenária mesmo, né? Foram cometer roubos, assassinatos. Tem um paralelo com a nossa sociedade atual, né? Porque você pega uma classe inteira de caras que de repente foram marginalizados por conta das circunstâncias, né? Os que tinham uma índole mais bacana e que tinham uma situação mais favorável conseguem se virar na sociedade. Caras de uma índole não tão bacana, eles não estão nem aí, cara. Porque eles se sentem desprivilegiados. No mundo hoje em dia acontece isso. Quando você vê, por exemplo, o cara é um militar norte-americano, vai lá, faz 4 campanhas no Iraque, volta para os Estados Unidos, e aí se depara com uma sociedade em que ele não tem o que ele fazer. Ele não consegue fazer lá. O que acontece com esse cara? Esse cara, de repente, se ele tem algum tipo de suporte, ele consegue se adequar. Se ele não tem, ele pode virar um maluco lá. Fica traumatizado e fica maluco. Ele já volta traumatizado pela situação dele. E ele não se adequa na sociedade, ele não é talhado daquilo. A gente vê isso acontecer até hoje no mundo. É muito louco de pensar isso. Para os shinobis que passam por isso, eles dão o termo de desgarrado. Porque o shinobi, tal qual o samurai, ele obedecia a um senhor. Ele lutava em nome de um senhor, do seu feudo. E a pessoa se transforma num risco para a sociedade. Total. Inclusive esses caras, os desgarrados, eles querem agir para que volte a ter guerra. Sim, é interesse deles. Pra tacar o caos no mundo mesmo, porque é interesse deles. Só que existem os shinobis que caçam os desgarrados. Os caçadores de shinobi. E nós vamos ver a história de uma caçadora de shinobi, a Ocho. Cara, a história é magistral. Só esse panorama aqui já é legal demais. Já é legal demais, cara. Mas tem um detalhe. Ela não é uma caçadora isolada. Rola uma rede de toda por trás, que é um lance meio John Wick, cara. Isso, mano! Total, cara! Muito louco, total, e assim, cara! Não precisa dizer que ela é sensacional no que ela faz, ela é ótima, porque ela tem que ser melhor que vários shinobis ali, assim, da pesada mesmo. E essa rede coloca ela, obriga ela a se disfarçar de prostituta. Né? Então ela vive no bairro da Luz Vermelha. Yoshiwara. Yoshiwara, né? No distrito ali de Edo, né? Que depois vira Tóquio. E ela vive como garota de programa mesmo, né? Fazendo serviços de concubina. Pra rede de informação conseguir comunicá-la. E aí que a gente vai descobrindo mais sobre todo esse aparato que foi construído pra caçar shinobis. Tipo, o cara que cuida das meninas todas ali nessas casas... É um bairro inteiro. Um bairro inteiro. Ela literalmente tem uma identidade secreta, galera. Isso. Como se ela fosse uma espiã ou uma super-heroína, sei lá. É muito louco. Aí tem um cara mais velho e tal, que tá por trás dessa rede toda de caça shinobis, que elas chamam de pai, né? Entre aspas. É o pai de todas. O pai de todas, que ele cuida das meninas enquanto elas estão trabalhando ali no prostíbulo, mas também ele é o responsável por passar essas informações e designar alguns dos soldados ali shinobis pra caçar os outros, né? E ela, sendo a melhor, pega só missão casca grossa pra caramba, bicho. E ela é fenomenal na arte de seduzir e na arte de matar. E falando em arte, quando começa... O nome dela como shinobi é Ocho, mas como prostituta é Kocho. Falando em arte, quando começa a HQ, já entra umas artes coloridas que você fala, não é possível que essa mulher desenhe... Eu tô falando da artista, né? Da autora. A Yuka Nagaki. Não é possível que essa mulher desenhe isso tudo. É absurdo. Só evolui. É absurdo. Só evolui. Exatamente. O que começa muito bem em termos de arte e de roteiro só vai crescendo e crescendo e crescendo. Não, as cenas de ação que ela desenha, o dinamismo que ela dá pras páginas. Galera, no capítulo 2, sem dar spoiler, mas no capítulo 2 tá rolando isso daí que o Bruno falou, uma galera que tá tentando desestabilizar a paz. E aí é uma galera de shinobi desgarrado, né, que tá montando um plano lá, e ela descobre, só tá ela e o parceiro dela. Só tá os dois, contra uma galera. São acho que 11 ou 12 caras. São assim, 10. Eles calculam e tal, opa. E é tudo lutador, cara. Não é que tem um lá 12 bunda mole. Não, cara. Tudo shinobi desgarrado. Tem tudo, os caras são todos shinobis. E aí ela e o parceiro falam assim, putz, será que a gente tem que ir lá chamar reforços? Não, a gente vai perder o timing. Vai ter que ser agora. É muito bom, mano. A estratégia que eles fazem de começo já, já é sensacional. Aí pensa, são umas 15 páginas de batalha assim absurda.
absurda, cara. É muito da hora. É E muito eles legal. contando. Caiu 1, 2, Dois. 3, puta que pariu, mano. É muito legal, muito cara. louco, cara. É muito, muito legal. E sabe o que é mais legal ainda? Todo esse panorama dos shinobis é super interessante. Mas o panorama de Yoshiwara também. Porque hoje, beleza, a gente ouve assim, ela é prostituta. Tá bom, mas na época, prostituição não é como é hoje, que é uma atividade ilegal. Na época, isso Ilegal era... dependendo de onde tá, né? Depende até de onde Se tá. você Tô falando estiver na pro Holanda, brasileiro, se né? estiver na Holanda é legalizado. Tô falando pro público brasileiro, né? Mas no Japão, nessa época, isso era legalizado, e reconhecido pelo governo e era ainda uma atividade nobre. É. As prostitutas de Yoshiwara eram prostitutas para a nobreza, cara. E é importantíssimo, ela traça todo esse período histórico muito bem, porque ela fala, ó, num período de paz começou a ter o crescimento de Edo ali, né? Vai virar mesmo a capital, né, do país, tem todo um desenvolvimento em vários aspectos, arquitetônicos, tecnológicos e tudo mais. E aí vai muita gente pra lá, vira mesmo uma grande cidade. Os caras ficavam trabalhando o dia inteiro, depois eles precisavam de casas de banho, né? Normal. Casa de banho normal, você ia lá normal. Tinha até Tomavam mulheres banho. que davam banho em você. Com o tempo beleza. apareceram umas mulheres pra dar banho, esfregar as costas e tudo Só mais. que aí isso evoluía. Evoluiu. Imagina, tá lá um cara peladão tomando banho com a moça no banho dele. É. Evoluía pra uma prostituição Sim, ilegal. muitas delas iam pra quartinhos e tudo mais e virou mesmo um Só que mercado aí de prostituição. O governo falou, pô, vou fazer essa atividade legalizada. Isso. Pra eu poder controlar e arrecadar impostos e tudo mais. Criou-se o bairro da Luz Vermelha e Yoshiwara. Exatamente. Inclusive tem uma história que dá um baita de um rebu que a Ocho, né, que você falou Ocho. que é a pronúncia correta, eles incriminam ela fazendo parecer que ela estava numa casa de banho ilegal. Ilegal. Isso você falou que era uma profissão nobre, da prostituta lá e tudo tal. E eles ela, tipo assim, incriminam ela uma prostituta nobre indo pra uma casa de banho da ralé. da ralé, exatamente. Então, tipo, isso foi um escândalo, mano. Aí, putz, não vamos dar mais spoiler, mas vira uma situação muito louca também na E cidade. sabe o que é mais louco? Que quando termina, a Yuka Nagati, ela fala assim, existem registros históricos de que isso aconteceu nesse devido ano, tal, mas ninguém sabe se teve envolvimento ou não do Shinobi. É claro, porque Sim. os Shinobis agem nas sombras. Então ela sempre se baseia em fatos reais pra contar suas histórias. Por isso que é um Jedi Geek. É sensacional. E esse viés completamente diferente, eu não tava ligado nessa história das casas de banho. Eu sabia que existia o bairro da Luz Vermelha e Quem tudo mais. leu Borboleta, como é que é o último voo da Borboleta? Último Voo da Borboleta. Teve um pouco desse panorama Sim, um pouco também. desse panorama. Mas é um recorte muito interessante pra fazer uma história de ninja, né? Sim. É um recorte tão curioso quanto o Hiroshi Hirata pegou pra contar algumas histórias de samurai dele. Quando a gente fala lá do Kubidai Rikukenin, né? Da Promissória, da Promissória, que é um negócio que você fala, puta, eu não imaginava que existia isso, né? Ela consegue esse recorte também e apresentar um panorama totalmente novo. Eu fiquei fascinado com essa história inteira. Fiquei fascinado. Eu não fazia ideia de quase tudo que ela contou ali, sabe? Esse que você falou é verdade, né? Pega um ponto de partida muito interessante pra contar suas histórias, muito né? legal, assim. E a Yuka Nagati, ela não vai colocando tudo na tua cara. Não. Geralmente, ao fim do capítulo, você tem uma reviravolta que te surpreende. Sim. Você fala, caraca, ela tava vendo isso chegar, velho. Ela trabalha super bem essa coisa do cliffhanger, porque Sim. a ideia dela é fazer uma série dessas que você fica... eu quero o próximo capítulo, eu quero o próximo capítulo, né? E isso de ser uma estrutura John Wick é realmente foda. É muito foda. Porque aí, de repente, começa a entrar os personagens que eles trabalham pra conseguir as informações. Sim. Então é outro departamento. Aí ele consegue as informações e tal. Aí tem uma hora que o tio até fala assim, mas não se empolga não, hein? Seu trabalho é só conseguir informação. Quem caça Sou eu, somos nós. Sabe? Então é tipo... caraca, é departamentizado, como é que fala? Cara, é muito legal. Tem mais um aspecto, cara, que é muito, muito, muito louco, porque é tudo, pô, tem umas batalhas ferradas, tem todas essas tramas tal que estão acontecendo, isso tudo por si só já constituiria um mangá excelente. Mas também tem, conforme você vai estar lendo o mangá, o desenvolvimento da protagonista. As dúvidas dela, o que eu tô fazendo, será que um dia eu vou ser caçada também? Será que um dia eu vou sair da linha? Tem um momento em que ela tem que caçar uma determinada pessoa que ela não quer fazer, aí ela fica presa entre o dever dela e os sentimentos dela, e a maneira como essa personagem vai sendo desenvolvida cria outra camada para a história. É com muita sensibilidade, com né, muita cara? sensibilidade. É muito legal. Eu gosto muito quando volta ao passado, assim. Às vezes voltam umas figuras do passado dela que ela fica... E agora? Que chacoalhada, bem assim. chacoalhada mesmo, assim, né? Você tem a trama porque ela poderia ser uma máquina de matar sem sentimentos. Isso, tipo né? o John Wick, assim. Poderia, exatamente. O John Wick gosta do cachorro. Fala mal do meu Wickinho, não, hein? Não, eu sei, mas ele não é tão desenvolvido assim. Não tanto quanto a Yuka, né?
Mas é isso, tem a trama de Yoshiwara, tem a trama dos shinobis desgarrados, tem a trama dos shinobis caçadores e tem a trama pessoal da Ocho. O mangá é muito, muito bom, gente. Muito. E tudo nesse traço que vocês estão vendo aí na Fenomenal, tela. fenomenal. É um negócio absurdo, mano. É tipo, a gente guardou pra fechar o ano com chave de ouro mesmo, esse mangá aí, galera. Pra vocês terem uma ideia, A galera fica entrando no meu Instagram, porque você não responde ninguém, e fica assim, vocês iam lançar borboleta esse ano? Vocês viram isso aqui lá? O Bruno não me responde. Você... Não, no Instagram eu não respondo porque eu não tenho tempo, mas no YouTube... Calma, galera, o ano não acabou. No YouTube eu respondo muita gente perguntando o que houve com Borboleta Assassina. Porque de fato teve um atraso, né? Porque Borboleta Assassina estava prevista para sair esse ano a série completa. Porque elas são 3 volumes. O volume que nós estamos lançando agora é 1 de 3. Mas o volume 2 e o volume 3 ficaram para janeiro e fevereiro, né? Isso. Vamos ver se a gente consegue entregar esse a tempo também. Em dezembro, que tem Natal, Ano Novo. Talvez ele atrase um pouquinho, chegue no comecinho de janeiro e o outro fique pro final de janeiro. Mas enfim, ele deu uma atrasadinha, mas a gente entende plenamente porque vocês estavam tão ansiosos para receber esse mangá. E Ele é um agora... espetáculo. E o volume 1 é só um preparativo, hein, gente? Sim. Ele é só um preparativo. O volume 1 não é nada perto do 2 e do 3. Ela vai colocando cada pecinha no lugar. No volume do 2 e do 3, o 2 já tem muito mais página, é muito maior. O 3 também é bem maior. Sim. E o bicho pega, mano. E aí abre com página colorida. No meio do caminho tem página colorida também, nos 3 volumes, no caso. Nas nossas edições a gente vai preservar todas as páginas coloridas, que são fabulosas. Fabulosas, cara. E só antes de você ler isso, só queria fazer um comentário, que quando a gente decidiu fechar esse mangá, mandamos uma mensagem lá pro licenciante e tal, aí ele falou assim, olha, o timing não podia ser mais fortuito, porque a Yuka ela já tá nesse ramo aí há muito tempo, né? 20 anos já de Japão, carreira. No Japão ela já está sendo reconhecida há bastante tempo, mas agora ela está começando a ganhar o mundo. Então eles fecharam licenciamento para vários países, inclusive para a França. Saiu em Portugal recentemente. Exato. E a França, a gente sabe, né, a importância que a França tem para o mercado aí, mundial em termos de publicação de mangá. Aparece lá na França, de repente todo mundo sai correndo para lançar. É mais importante que o mercado americano. Com certeza, em termos de mangá, de publicação de mangá, sim. E ele falou assim, ó, pra breve, essa artista vai despontar aí como as tops em termos de visibilidade mundial. Ela comenta assim, que no original são 7 volumes, que a gente tá compilando aqui em 3. Já vou falar um pouco da publicação original. No 5º volume, lá no Japão, os mangás eles saem com uma cinta envolvendo a sobrecapa, sim, né? Aí tem um texto dela, né? Já estou nessa carreira há quase 20 anos, mas foi a primeira vez que ganhei um comentário de recomendação na cinta, ainda por cima do mestre supremo Ryoshi Ikegami. Aí olha o que o Ryoshi Ikegami fala. A mangaka que fez Ryoshi Ikegami murmurar. A montagem da história que mistura o toque do Gekiga com a jovialidade de sua percepção e seu senso estético são excelentes. Acima de tudo, me sinto atraído pelo olhar vago de algumas expressões faciais das personagens femininas de Yuka Nagati. Cara, ele resume muito bem, porque realmente ela se inspira nos mestres do passado, do Gekiga, sabe? Quando o Gekiga começou no Japão realmente para se diferenciar do mangá e fazer uma coisa mais adulta, mais realista e tal. Só que ela faz isso com o olhar de hoje, com o olhar de uma autora contemporânea. Nossa, e ela faz de uma forma espetacular. Ryoshi Ikegami é o cara do Crying Freeman, vocês estão ligados? Aliás, que coincidência, né? Porque ele tava em Angoulême esse ano que você foi lá, a exposição dele. Ah, sim, verdade. A exposição do Ryoshi Ikegami lá. E ele também é um astro do Jidai Geki, né? E vai lá e elogia a Yuka Nagati. A arte dela é excepcional, Bruninho. Coisa linda. Quando você vê os cenários, cara, ela ela desenha cada folhinha, cada tracinho, cada bambu da casa. É impressionante, cara. Ela é muito boa mesmo. Tá entre os melhores desenhos que a gente já lançou, assim. Com certeza. É fenomenal. Aqui na editora, sim. Fenomenal. Né? E lá fora, essa história começou a ser serializada numa revista chamada Comic Bunch. Essa revista pegou o Borboleta Assassina, começou a publicar, fez bastante sucesso, e aí encadernou volume 1, depois encadernou volume 2. Ah, detalhe, eles convidaram a Yuka Nagati para desenvolver Borboleta Assassina porque ela fez um spin-off Pode crer. de Hokuto no Ken, que foi um baita de um sucesso também. O Toki Gaiden. Ela foi escolhida pelo Buronson e pelo Tetsuhara para fazer esse spin-off. E ela se destacou muito. São vários volumes desse spin-off. Ela fez pra eles uma série do Nobunaga. Isso. Oda Nobunaga, cara. Ambientada no período das guerras, no período Sengoku. Ela fez uma outra chamada Peak, sobre escalar montanhas. E ela fez o Toki Gaiden, desse personagem do Hokuto no Ken. Então, ela fez diversas pra Comic Bunch. Isso. Tudo de homem musculoso. Isso. E foi shonen mesmo, né, cara? Uma parada bem Aí assim. ela fala que na próxima série ela queria parar de desenhar músculo, que dá muito trabalho.
Falou, vou desenhar uma personagem feminina, apresenta a série Borboleta Assassina pra eles. Os caras adoram a ideia, o conceito. A série começa, já vende muito bem os volumes, só que a revista Comic Bunch em si, ela é cancelada. E como foi cancelada, aí ela não tinha mais uma casa pra série dela poder sair. Então ela teve uma pausa. Então Borboleta Assassina termina no volume 2. Então, o nosso volume 1 compila os volumes 1 e 2 de Borboleta Assassina. Só que vocês vão ver que não termina, na verdade, tem um gancho. Mas, por quê? Porque a revista foi cancelada e a história acaba no meio, não acaba com ela encerrando. Aí, ela migra para outra revista. Vem o editor da revista Comic Hunt e convida ela para fazer histórias lá nessa revista. E ela fala assim, que tal eu continuar minha fazer série, a sequência do Borboleta Assassina? Aí ele, beleza, vambora. Aí lá no Japão eles batizam de Borboleta Assassina 2. Tem um número romano, 2. Mas é continuação direta. Sim, mesmos personagens. Tudo. Continuação direta de onde acaba o Borboleta Assassina 1. Aí ela fez o suficiente pra fechar mais 5 volumes. Então juntando com os 2 da Comic Bunch, dão 7. Na Comic Bunch 2, na Comic Run 5. Aqui no Brasil, a gente no volume 2 vai publicar 2 volumes e meio dos 5 da segunda parte. E o volume 3, outros 2 volumes e meio. Totalizando, portanto, 3 volumes, tudo numerado. Borboleta Assassina 1, Borboleta Assassina 2, Borboleta Assassina 3. Não tem porque a gente fazer o mesmo corte no Japão, porque lá envolve a revista semanal e aqui não tem nada a ver, né? É uma série continuada. O volume 1 já está na pré-venda com 380 páginas. Isso. Num acabamento, pega aqui, só pra mostrar de exemplo. Olha isso aqui, outra autora que a gente lançou magistral, que é a Chie Shimomoto. Olha que coisa linda. Sobrecapa. Segura aqui, por favor. Vai ter a sobrecapa, mesmo acabamento do Selo Dragon, né? Sobrecapa, esse mesmo tamanho aqui. Verniz na sobrecapa. Verniz localizado. Capa cartão de alta gramatura. Vai ter marcador de página, miolo, colado e costurado de papel Pollen Bold de alta gramatura também. E com as 380 páginas coloridas, glossário exclusivo no final. Na sobrecapa tem sinopse e biografia da autora. E tudo isso sai por quanto? R$ 89,90. Mas pra vocês, aqui, habituês da editora Pipoca e Nanquim, A pré-venda? comigo na minha mão, 30% de desconto. 30% de desconto, R$ 62,80. 90. R$ 62,90. Oh, R$ legal, 62 cara. reais, 380 páginas nesse capricho. Vamos falar a verdade, muito bom, sensacional. Mangá Bitelo. Quem conhece as obras do Pipoca Nanquim sabe. Quando chega em casa, vocês ficam de cara com o acabamento gráfico que a gente traz pra vocês. Vão agora, garfem na pré-venda, vocês não vão se arrepender. E tem muita coisa de mangá que a gente lançou esse ano que vocês não estão garfando, hein? Porque tem gente aí falando, Pipoca Nanquim só lançou Junji Ito esse ano. Poxa vida. Não, senhor, porque só de autora foram 3. Yuka Nagati, Chie Shimomoto e Yumi Sudo. Tá? Teve Mandala de Fogo, teve Confins de um Sonho, teve A Lenda de Musashi, teve Kogarashi Mojiro, teve Ilha Panorama, o Estranho Conto da Ilha Panorama, teve Osamu Tezuka, teve muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Então o selo Drago de mangás é um petardo aqui na editora Pipoca Nanquim! E aguardem, então logo logo a gente abre a pré-venda dos volumes 2 e 3. Talvez num vídeo só já abre o 2 e 3 de uma vez só. Vamos fazer isso. Vamos tentar? Vamos ano que fazer. vem? Sim. Beleza. Mais alguma coisa a acrescentar? Não, é isso. Nóis. Estamos aqui toda quarta, sexta e domingo. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Comenta aí se você vai garfar o teu exemplar. Um abraço. Tchau.